noite, pessoas, boa noite, mundo, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Vou dar o início hoje a um quadro do meu programa que vai começar no YouTube, que diz Anônimo até hoje. E o nosso primeiro convidado é o seminarista Carlos Cleibson. Ele vai falar um pouco sobre sua vida, sua infância, sua trajetória. Então, desde já eu convido você a participar comigo essa entrevista. E para começar, ele não é tão anônimo assim, o nome do programa é Anônimo até hoje, mas ele já tem o canal no YouTube também, ele faz estudos bíblicos. Para quem quiser acompanhar, pode ir lá também, é Carlos Cleibson Souza Ramos. Tá praticamente anônimo, não tem muita visualização. Então, nós vamos começar. E desde já eu quero agradecer a presença, agradecer a oportunidade também de estar concedendo essa entrevista. E a primeira pergunta é: como foi a sua infância? Conte a sua trajetória. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Como foi minha infância? Meu nome irmão, falou o nome todo? Não, Carlos Cleibson de Souza Ramos, olha, internacional. A minha infância, eu tenho lembrança da minha infância, eu acredito que a partir dos 3 para 4 anos em diante. Nossa! Então, é muita lembrança. É muita lembrança. É claro que algumas coisas assim ficaram na memória, né? Começando, eu nasci no município de São José, nas proximidades ali de Lábrea, Canutama, aproximadamente. Então, interior do interior, como a irmã também nasceu. Então, nasci... Solimões ou Rio Negro? Rio Purus. Rio Purus? Nenhum nem o outro, é Rio Purus. Rio Purus. Mas lá do São José eu tenho poucas lembranças, acredito que não tenho lembrança nenhuma. Nós morávamos numa casa, sou o filho do meio de 7 irmãos, então acima de mim tem 3 e abaixo tem mais 3, eu sou do meio. E em seguida nós mudamos para um município, uma comunidade na verdade chamada Vista Alegre, e de lá que eu tenho mais lembranças. Então meu pai se mudou para Vista Alegre e deixando a casa onde nós morávamos para um tio meu. E lá na Vista Alegre eu lembro que minha mãe nunca foi de restringir muito a gente, né? A gente era bem solto e aí a gente se divertia muito no interior, como toda criança. Eu acho que no interior as crianças já nascem sabendo nadar. Acho que com uns 3 anos de idade eu já sabia nadar, e o Rio Purus é um rio de correnteza forte, água barrenta, e a gente pulava todo dia na água ali. Minha mãe tinha que ameaçar pra gente sair da água. E pelo fato da gente viver muito próximo da água ali, a gente teve vários livramentos de acidente. Meu irmão me salvou umas 2 vezes de morrer afogado. Ele sempre fala pra mim que ele é o meu herói. E eu tenho uma história assim que eu tenho até hoje na memória, essa história, que eu mergulhando na beira do rio, e minha mãe tinha uma balsa que as mulheres lavam roupa, né? Uma balsa com tora, assim, uma jangada, né? Onde no interior a maioria das mulheres lavam roupa nessa balsa. E lá era onde nós tomávamos banho. E tomando banho uma vez lá, eu senti, isso é algo sobrenatural, ninguém sabe até hoje. Primeira mão. Primeira mão. A não ser meus parentes, né? Meus irmãos, que eu conto. E eu pulando na água, eu mergulhei, e a minha mãe disse que eu não voltei, eu fiquei submerso por aproximadamente uns 4 minutos. E ela disse que me procurava, e o meu irmão pulava na água várias vezes e procurava e não me encontrava. Só que eu lembro desse pulo que eu dei na água, eu lembro de uma mão com 3 dedos. Eu lembro aproximadamente 3 dedos no meu ombro, e eu indo pro fundo, mas eu não tava me afogando, eu tava tranquilo ali, como se eu estivesse respirando embaixo d'água. Foi salvo pelo deficiente. E não, esse deficiente tava querendo me levar pro fundo do rio. Ah, tá. Eu tava indo, eu sei que depois de alguns minutos,
Meu irmão viu, a minha mãe viu, né, a ponta do meu pé, assim, só o rebojo. E ela falou, tá ali ele, meu irmão pulou e me pegou. E eu fiquei embaixo d'água um bom tempo. Outra vez também, eu não lembro a outra vez, que ele disse que me salvou também, eu tava me afogando. Explique o que é rebojo, irmão. Rebojo? Não sabe o que é rebojo. Rebojo é quando a água vem ou tem uma pedra por baixo, alguma coisa, a água faz aquele redemoinho, né? E isso é o rebojo. No interior se chama, em vez de redemoinho, fala assim. Rebojo. Aí já é mania de falar mesmo, que ela viu só o redemoinho que o meu pé fez na água, né? Aquele rebojozinho. Ela viu, tá ali ele, mergulhou e me pegou. Então essa é uma das lembranças. Eu tenho uma lembrança também que no interior, um sonho que eu tive no interior. Eu já sonhei 2 vezes com o mundo acabando. E eu acredito que quando eu morava nesse interior, em Vista Alegre, eu sonhei que o mundo acabava. E eu acho que uns 20 anos depois, mais ou menos, eu sonhei praticamente o mesmo sonho. Interessante. E na minha mente, a visão do mundo acabando, eu via tipo um quadro de Jesus Cristo, assim, flutuando, os navios andando no ar, raios, né? A terra se partindo e gente correndo para todo lado. O sonho, viu? Essa foi uma experiência assim, bem sobrenatural, que eu tive quando criança e depois da minha vida adulta. Então foi essa algumas lembranças que eu tenho deste interior, né, Vista Alegre. Tinha muito. Outra coisa também que eu lembro de lá era o medo que geralmente as mães fazem medo, né? Olha, menino, cuidado com o bicho-papão. Olha o boi da carapeta. E lá no interior, o medo que a minha mãe fazia, olha, cuidado com o miro-miro. O que é o miro-miro? Miro-miro, a gente dormia na nossa casa, era de paxiúba. Quem não sabe, paxiúba é um açaizeiro bandado no meio, aí vira ele assim e vira umas tábuas, né? E não tinha porta e nem janela. Tinha, mas não tinha janela para fechar, né? Era aberto. Mas tinha teto. Tinha teto de palha. Pelo menos teto de palha tinha. E lá atrás de casa, de madrugada, passava esses macacos, né? Eu descobri anos depois que era macaco. Eles passavam fazendo esse barulho. Miro, 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 miro. E aquilo ficava na minha mente, eu me embrulhava. Até hoje eu durmo com a cabeça embrulhada. Eu acho que é trauma de infância. Ficou traumatizado. Aí quando eu não queria dormir à noite, né? A gente tava bagunçando com os irmãos, mamãe, olha, cuidado que o miro-miro vai pegar vocês. Aí traumatizou a criança. Até hoje eu durmo com a cabeça coberta com medo do miro-miro. Tinha mais medo do miro-miro do que o bicho-papão mais conhecido, né? Porque as crianças têm medo do bicho-papão, o irmão tinha medo do miro-miro. Na minha mente, aquele bicho ia entrar dentro de casa e ia me arrastar, né? Ela falou, olha, o bicho miro-miro vai te pegar, né? Eu imaginava isso quando criança tem uma mente fértil, né? Que voa. E boas lembranças, assim. Outra lembrança que eu tenho de lá também é que meus pais, na época, eram bem católico, não praticante, né, mas seguia as tradições, e na Semana Santa não podia fazer nada, não podia cortar madeira, não podia pescar, não podia pular na água, a gente tinha que estar só em casa ali. E uma das lendas era que se nós cortássemos alguma madeira, algum tronco, sairia sangue desse tronco. Nossa. Outra coisa que... Irmão, apanhava com a Bíblia na cabeça? Não, minha mãe era bem light. Meu pai que já às vezes pegava mais pesado, dava uma tapa daqui pra ali quando tava demais. Minha mãe sempre foi assim, mais da conversa, né? Mas metia medo. E isso foi minha infância no interior. Trabalhou muito no interior? Não, no interior pra mim foi mais lazer e diversão. Teve infância, né? Tive infância no interior. Era pescar, balar passarinho, o que mais? Pular na água. Ficava tuíra, mexia assim, rachava a pele. Outra lembrança que eu tenho também desse interior, que eu esqueci, é que nós vimos um jacaré lá. Não sei se foi esse jacaré que queria me levar pro fundo do rio. A gente viu um jacaré de aproximadamente uns 6 metros de comprimento. Lá na balsa onde a minha mãe lavava a roupa. E a cabeça do bicho era imensa. A gente viu ele de corpo para fora. Assim, era um senhor jacaré. Um jacaré azul, né? Que ele cresce. Era gigantesco. Eu ainda não tinha visto. Até hoje eu tenho na memória aquele jacaré. A gente ficava jogando pedra nele lá da beira do rio. Atiçando o bicho. Ele ficava só na mutuca. Graças a Deus, nenhum dos meus irmãos, nenhum de nós
Foram estraçalhados pelo foram jacaré. estraçalhados ou sofremos alguma desse tipo. Nós também no interior, em Vista Alegre, no tempo da cheia, a água alagava e ficava pouquinho assim para inundar o teto da nossa casa. E nesse período a gente ia pescar nos gapó, né? Entrava pros gapó ali, meu pai era bem conhecedor, tirava madeira e às vezes eu ia com ele, tirava castanha, seringa. Poucas lembranças eu tenho disso aí. Mas eu tenho uma lembrança que a gente foi pescar no gapó, minhas duas irmãs e meu outro irmão, mais velho, e minha mãe. Fomos pescar no gapó e lá nós se perdemos dentro do gapó. Passamos o dia remando para um lado e para o outro, querendo sair de dentro desse gapó e não encontrava a saída. Não batia assim na madeira assim para se comunicar com outro que estivesse próximo? Porque no interior tem isso. Sim, lá tinha também, a gente bate na madeira e faz aquele barulho e vai, o som vai, né? E quem tá próximo assim entende esse barulho que bate na madeira, né? Aí vai na direção e bate de volta, aí vai naquela direção. Não sei se no seu interior era Sim, assim, mas lá onde eu tinha morava... esse tipo de comunicação também. De bater na Sumaúma, que tinha aquelas troncos imensos assim, né? Isso. Batia e o outro... Entendi, mas só que na cheia não tem esse tronco de fora, né? Fica só as árvores, né? E a gente se perdeu lá, passamos um dia e a canoa furada. E aí tinha que estar toda hora tirando a água da canoa, meu irmão dizendo, é por aqui, minha irmã é por aqui, ficava aquela briga, já tava pra se pegar dentro da canoa. Meu irmão sempre tomava a frente, né, das aventuras, né, queria ser o chefe, queria ser o... Mas nem dava aquele grito, Dava, mas... Ninguém respondia. Aí ficou difícil. E... acho que essa foi uma experiência que eu tenho até hoje. Eu conto pra minha mãe, que eu lembro. A gente ia passando nesse gapó e ela em pé, né? Procurando a saída, né? Procurando a direção. E a gente foi passar por uma moita que era cheia de espinho. E o cabelo dela todo embaraçado, assim, né? Sabe, mulher do interior, né? Cabelo todo embaraçado, assim, engatou nos espinhos e ela querendo tirar, assim, aquela agonia. Até hoje eu falo brincando, mas deu pena da minha mãe naquele dia. Então, essas são as lembranças do interior, né? Depois eu acredito que com uns 5 anos, 6 anos, eu vim para o município de Lábrea. Então, lá em Lábrea, nós moramos 1 ano em Lábrea. Tenho poucas lembranças também, minha avó morava lá perto, se divertia. Uma das lembranças de Lábrea era que tinha aqueles carrinhos que o pessoal... mais rico, né, jogava no lixo, aqueles carrinhos que tinha roda, aí as rodas quebravam, ele jogava só a carcaça do carrinho no lixo. Eu ia lá, pegava o carrinho e cortava a sandália havaiana, fazia uma roda e virava um carrinho novo. Criatividade, viu? Pra mim era uma diversão. Aí eu ia empurrando meu carrinho de lá de um bairro pro outro, lá pra minha avó lá. Andava na rua e tudo mais. Meu esposo diz que sempre em lixo tem coisas boas. O lixo de uns é o tesouro de outro, né? Verdade. E a gente morou praticamente 1 ano em Lábrea. Teve uns primos meus que moraram com a gente também um tempo. E a gente brigava muito. 2 famílias assim na mesma casa não dá certo. Era eu e o meu irmão e o meu primo e o outro irmão dele, meu outro primo. E era briga toda hora, porrada. Meu Deus. Imagine, uma família de quantos filhos são antigos? 7. E a outra? A outra, deixa eu ver, 5. Olha aí. Só que na época, em Lábrea, não eram 7, era só 5. Os outros 2 já nasceram em Manaus. Uma em Lábrea, já quase a gente saindo de lá, bebezinha, outra em Manaus. Então, em 1991, a convite do meu avô, né, que já morava em Manaus, meu avô por parte de pai, a gente veio para Manaus. Meu pai vendeu a casa em Lábrea e a gente veio para Manaus, moramos um tempo no Núcleo 23, na casa do meu avô. Boa, viu? A memória dele. Na casa do meu avô. Eu tenho muita memória lá também. Se eu for contar tudo aqui, haja tempo. Mas resumindo, a gente veio em 91 para
para Manaus. Em 92 mudamos para o bairro Mutirão. Nossa. E com 8 anos de idade, a minha infância, tudo isso, quer dizer, com 8 anos eu ainda não estudava, vim estudar bem tarde. Mas teve um projeto lá no Mutirão que era um projeto de um centro espírita, mas... Mutirão é um bairro daqui de Manaus que fica na zona norte. Amazonino Mendes. É, Amazonino Mendes. O apelido Mutirão. O apelido é Mutirão. Não é aquele mutirão que você se reúne para fazer uma limpeza ou alguma coisa, não. O Mutirão é um bairro daqui de Manaus. Muito bem explicado. Então, nesse período aí desse projeto, desse centro espírita, tinha um projeto, era a Associação dos Engraxates Mirim de Manaus. E eles tiravam as crianças da rua, né? E davam... Quase todo sábado tinha um clube lá com palhaçada, davam merenda, pipoca. Fazia uma programação com os pais e com as crianças. E essas crianças que estavam na rua, não estudavam, eles davam uma caixa de engraxate, arrumavam um local e colocavam 2 em cada local. E eu fiz parte desse projeto. E fui engraxar sapato com 8 anos na Universidade do Amazonas, que hoje é o FAM. Muito bem. E ali foi minha infância, que eu tenho umas lembranças muito boas de lá também. Uma infância muito bacana. Eu engraxava lá com meu irmão mais velho e mais uns 2 outros rapazes que faziam parte desse projeto também. Uma oportunidade boa, encontrou uma oportunidade de engraxate, aproveitou para trabalhar honestamente e não virou bandido, né? Graças a Deus. Que bom. Então, nesse período aí que nós engraxávamos sapato, era muito divertido lá, porque lá tinha vários centros, né? Tinha o pessoal que estudavam botânica, biologia, pessoal que estudava para ser médico, né? Ali nas mesas. E a gente visitava todos aqueles locais. Para mim era uma aventura, né? Ia visitar ali os defuntos, ia visitar ali... Tinha vários defuntos em cima das mesas lá, e a gente entrava, o pessoal deixava, e a gente só por curiosidade ia ver lá como que tava, né? E tinha aqueles pessoal, aqueles cadáveres lá ressecados, e a costela ali pelo lado, e o cérebro pro outro. Criança aos 8 anos de idade, é uma aventura, na verdade. E um fazendo medo pro outro. Uma vez um colega nosso que era metido a ser o corajoso, ia passando entre as macas, né, que tinham os defuntos, aí um cara de lá, que salvo de gaiatice, pegou no pé dele assim, ele deu um pulo que derrubou o cadáver no chão de tanto medo. Era muito divertido. Tinha muita fruteira lá, a gente subia no pé de jambo, manga, goiaba, era uma aventura. Tinha um centro de ginástica lá e nós íamos para lá também para pular na cama elástica. Muitas pessoas apareceram lá para nos dar uma oportunidade assim, no esporte, né? Do karatê, ginástica olímpica. O pessoal aconselhava muito a gente pro bem, mas também tinha muitas pessoas que aconselhavam pro mal lá, como em todos os lugares, né? E graças a Deus a gente seguiu aqueles melhores conselhos. Que bom. Eu era criança, com 8 anos, eu não sabia pegar ônibus. Eu decorava mais ou menos a letra. Tinha a letra E, eu sabia que vinha pra perto de casa. Aí eu pegava mais ou menos. Eu ia com meu irmão e ele me levava. E lá eles aprontavam comigo. Ele e o outro, eu ia com a caixa, né? Ia na frente e eles iam ficando para trás. Demora eles se escondiam. E eu olhava pra trás, não tinha ninguém. Eu começava a chorar, né? Pensando que eles tinham me abandonado lá. Eles ficavam um tempão. Quando eu via que eu já tava chorando demais, aí eles se apareciam e judiavam de mim. Depois que eu aprendi a pegar ônibus, eles se escondiam, aí eu ia na frente, pegava os freguês dele tudinho, engraxava o sapato, dava um golpe nele já. Tá vendo como a gente aprende? Pra ser esperto, leva a primeira lapadinha, depois começa a ficar espertinho. E assim foi a minha infância, né? Mas começou a estudar com quantos anos? Eu comecei a estudar com uns 10 anos, mais ou menos. 10 para 9 anos. Estudei a primeira série, a segunda, aí eu desisti. Passei 2 anos para voltar a estudar de novo. E desisti de novo. Aí entrei junto com meu irmão mais velho, fizemos um acelerado, depois fiz o acelerado de novo e fiz o segundo, terceiro,
primeiro, segundo e terceiro ano normal. E hoje o senhor faz seminário, né? Hoje eu faço seminário de teologia para aprender mais da palavra do Senhor. Né? E então, antes de fazer seminário, antes de tudo isso, hoje o senhor é evangélico, né? Faz seminário de teologia para aprender mais da palavra e também conhecer mais para poder passar para outras pessoas. Mas antes disso teve uma conversão, né? Como foi para o senhor chegar a essa conversão? Então, passado esse meu período de infância, né, muito boa, muito aproveitada, eu entrei na adolescência e como todo adolescente, né, pensa que é o dono do mundo. Como eu era muito solto assim, né, só para completar aí, né, depois que acabou esse projeto dos engraxates, aí eu fiquei ainda por conta própria lá, acho que até os 13 anos engraxando sapato. Aí tinha alguns colegas meus lá do bairro que me chamaram para engraxar no centro, e lá o negócio era mais pesado, né? E devido a essas companhias, né, por influência, na adolescência a gente vai beber, né, oferece bebida, oferece drogas, e eu experimentei muitas dessas coisas, e acabei entrando no mundão aí da droga, do álcool, da prostituição, na minha adolescência até os meus 24 anos. Então eu tive um período aí de como é que eu posso dizer? Um período assim bem obscuro da minha vida, né? A qual eu tive que chegar a um ponto de estar quase viciado em droga. Quase viciado não, estava viciado. E já não tinha mais força para me libertar daquilo e clamei a Deus por socorro, né? Depois deixa eu ver, dos 13 anos até os 25, como usuário de droga, né? Clamei a Deus e Deus ouviu meu clamor e me libertou. Mas aí, o senhor tinha ouvido falar de Deus ou alguém evangelizou, alguém falou para você? Quando eu era criança, eu ia à igreja batista, que a minha mãe se converteu lá também, né? E eu ia porque dia das crianças eles davam brinquedo, dia de sábado eles davam um lanche, eu ia interessado nisso. Mas o interesse era outro, né? O interesse era realmente o lanche, o brinquedo. Mas lá eu ouvia, né? Ouvia assim a história de Deus, que Deus salvava, que Deus era poderoso, que Jesus Cristo havia morrido por nós. E isso ficou na minha memória quando criança. E quando adulto também, minha mãe sempre falando de Deus para nós. A gente foi sempre assim, apesar da gente ser muito largado, viver essa vida rebelde, a gente foi muito assim, temente a nossos pais, temente a Deus, né? Obediente aos pais. E graças a Deus eu tive uma mãe assim que nos apoiou muito. E assim foi a minha conversão, né? Momento de depressão, já quase no fundo do poço, digamos assim. Clamei a Deus e Deus ouviu o meu socorro. E aos 25 anos eu conheci minha esposa, Vera Lúcia, lindíssima. A esposa dele está aqui, atrás das câmeras. Aos 25 anos. E com 26 nós casamos, não demoramos muito para casar. E em 2010, 2011, nasceu a nossa filha Gabriela, que hoje já está com 9 anos. Então esse é o resumo da minha história, né? Acredito que tenho muito mais por aí para contar. Estou admirada da memória em relação a datas, viu? Que nem eu, que sou mulher, gravo muitas datas e ele tá ali sempre... Olha aí, ó. Tá demorando. Essa daí é a Bela. Querendo fazer parte da entrevista. Deixa eu pegar ela aqui. Vem cá, Bela. Teve um período engraçado também da nossa... Minha filha tá ligando. Essas coisas acontecem. Teve um período engraçado, mas também assim meio triste da nossa história. Quando a gente criança, quando se mudou para Manaus, nossa casa de madeira, a gente tinha uma só cama para 7 pessoas, mais meu pai e minha mãe, né? 9. Então a gente dormia numa cama de casal, 9 pessoas. Então era um imprensado no outro ali, se um levantasse a perna já perdia o lugar, já não tinha mais onde colocar. Agora a cena, 9 pessoas numa cama de casal.
Há muitos outros Outras episódios histórias agora pra contar, engraçado né? que no momento eu não tô lembrando, né? Mas foi um resumo da minha história, que eu era anônimo até hoje, né? É verdade. E Mas agora, hoje, graças a Deus, é casado, tem uma família, faz teologia, tá terminando a teologia? terminando. Terminando esse ano. Terminando esse ano, aí o irmão Carlos, né? Carlos Cleipson de Souza Ramos. Eu agradeço desde já pela participação aqui no programa, anônimo até agora, mas não é mais anônimo. E muito obrigada pela participação. Valeu. Pode E o deixar. meu recado é para que você que é jovem, criança, aproveite a sua infância, aproveite sua juventude, porque Certo. o tempo nunca volta atrás. Verdade. E eu só tenho lembranças hoje da minha infância, da minha juventude. E o recado é: dedique sua vida a Deus, né? Entregue sua vida ao Senhor, entregue seus caminhos na mão do Senhor. E Deus ele vai cuidar de cada um de nós. Assim como cuidou de mim da minha infância até a minha fase adulta agora, vai cuidar de cada um, né? Não desista dos seus sonhos, lute, batalhe com honestidade. Com tudo que nós fazemos com honestidade, nós somos recompensados. Certo. Então, vamos ficando por aqui. Até o próximo programa. Mm-hmm.